Vamos dar sequência à nossa segunda parte de aula, continuando onde a gente parou. Deixa eu voltar aqui. Então, eu preciso também fornecer oxigênio para o paciente. Lembra que eu falei que a oxigênio-terapia é a suplementação através de uma fonte externa? Essa fonte externa pode vir da central de distribuição por rede, né, que é aquelas tubulações que a gente tem na parede, ou eu posso ter cilindros recarregáveis. E aí tem cilindros pequenos, né, de 500, 1 kg, 2 kg, 500 gramas, 1 kg, 2 kg, e eu tenho cilindros maiores, né, de metragem maior. Eles geralmente têm função em metro cúbico, tá? Depois que você tem os cilindros maiores aqui. Você tem a possibilidade de usar esse cilindro, você obrigatoriamente precisa ter este manômetro, essa válvula redutora de pressão, porque a pressão dentro do cilindro é muito alta. Então você usa um redutor de pressão. E para que você consiga fornecer oxigênio para o paciente de uma maneira mais controlada, você usa essa régua, essa coluna aqui, ó, chamada fluxômetro. Ele tem uma bolinha, quando você abre a válvula, essa bolinha vai subindo. Cada número que tem aqui representa quantos litros por minuto o oxigênio está sendo liberado para o paciente. Tá? Os métodos de liberação, eu posso ter métodos invasivos. Então, quando o paciente é intubado, o tubo orotraqueal ou a traqueostomia são os métodos invasivos. E eu tenho os catéteres, máscara, tendas que ficam externamente ao paciente, tornando o processo menos invasivo, né? Então ele é não invasivo. Vamos falar de cada item dos principais que a gente tem dentro do hospital, né? Então vamos lá dos métodos não invasivos, que são os que a gente vai ter contato já na primeira semana praticamente de estágio, quando vocês forem para a prática, tá? Catéter nasal simples, né? Então observem na imagem que a gente tem um catéter, né, vindo do meio externo, entrando só até a orofaringe, e ele é super simples de colocar. Você vai medir da ponta da orelha, do lobo da orelha à ponta do nariz, e introduz na orofaringe do paciente. É um sistema de baixo fluxo, você não consegue fornecer muito volume de oxigênio para ele, e ele é posicionado na nasofaringe. Quais são as vantagens deste catéter? Baixo custo, é descartável, facilmente de instalar, ele não tem muita dificuldade e permite que o paciente converse e se alimente, porque o catéter vai ficar preso só na nasofaringe. Tá? Qual é a desvantagem deste catéter? Não permite mais do que 40% de FI de O2, que é a fração inspirada de O2. Em alguns lugares vocês vão escutar quanto é que está a FI de O2 do paciente, né? Então você já sabe que é a fração inspirada. Quanto é a fração inspirada do ar ambiente? 21%. Quando eu quero aumentar essa fração inspirada, eu preciso ter uma fonte de oxigênio para misturar com o ar ambiente e dar essa possibilidade de maior fração inspirada de oxigênio. Então, ó, não permite mais do que 44%, porque o catéter é muito fino. Né? Pode causar ressecamento da mucosa nasal, então você obrigatoriamente tem que usar com aqueles copos umidificadores que a gente tem lá no laboratório para mostrar para vocês. E precisa que uma das narinas esteja desobstruída para poder fazer o uso. Não adianta nada você estar com a mucosa toda obstruída e você não vai conseguir colocar o catéter para fazer uso do oxigênio. Tá aqui uma tabelinha de quantos litros por minuto até quantos litros, né, você vai conseguir colocar. O máximo que ele suporta é 6 litros por minuto e dá uma concentração de 44% de oxigênio lá na fração inspirada. Catéter nasal tipo óculos, né? Então, o catéter nasal tipo óculos é um sistema de baixo fluxo também, e ele é posicionado superficialmente nas narinas. Ele apoia o catéter saindo daqui do nariz e apoia na orelha. Esse tipo de catéter ele é mais comum hoje no hospital do que o catéter nasal, tá? Também tem baixo custo, é descartável, fácil de instalar, permite que o paciente converse e se alimente, porque ele apenas posiciona na narina do paciente, aqui na entrada, para poder fazer o uso do oxigênio, e ele tem menos desconforto que o catéter simples, porque não precisa entrar até a nasofaringe. Tá aqui a foto, né, onde você tem um catéter posicionado na abertura da narina, e aí coloca atrás das orelhas para poder fazer a fixação. Não precisa nem de esparadrapo, micropore para poder fazer a fixação dele na pele. O próprio catéter se autoajusta no paciente. Mas tem desvantagem, né?
ele também não fornece mais do que 44% da fração inspirada de oxigênio, pode causar ressecamento da mucosa nasal e precisa que as narinas estejam desobstruídas, porque quando o paciente inspira pelo nariz é que ele faz o uso do oxigênio. Então não adianta ele também respirar pela boca, que o uso vai ser inadequado, a fração inspirada vai ser mais baixa, porque ele só vai aproveitar parcialmente do oxigênio nas narinas. Máscara facial simples, mais um tipo de dispositivo para fornecer oxigênio terapia para o paciente, né? Então está aqui o desenho da máscara posicionada sobre o rosto do paciente, cobrindo nariz e boca. Então isso já me diz o quê? Que o oxigênio flui para dentro da máscara, se misturando com aquele ar ambiente dentro da máscara, e ele vai ser inalado, tanto pelo nariz quanto pela boca, né? Então ele já faz a distinção dos outros dispositivos que precisava ser obrigatoriamente sendo inspirado pelo nariz. Suporta fluxos de 5 até 8 litros por minuto e o ar expirado é eliminado por orifícios laterais, facilitando a troca daquela atmosfera, né? É considerado também um sistema de baixo fluxo. Vantagens: concentrações maiores já de oxigênio, de entre 40% e 60%, não é tão precisa porque você não tem a vedação muito perfeita. O custo-benefício é muito bom, então ele pode ser reaproveitado, essa máscara não é descartável, então basta uma higienização e uma desinfecção daquela máscara para ser reutilizada com outros pacientes. Pode ser usada com umidificador para minimizar o ressecamento da mucosa na respiração de um ar muito seco, então você usa aqueles copinhos de umidificação, e pode ser usado com obstrução de nariz, porque a respiração, quando não é efetiva pelo nariz, pode acontecer pela boca, porque a máscara preenche por completo a face do paciente. E desvantagens, né? Desconforto para conversar, porque cobre toda a nariz e boca, necessidade de interromper o fluxo de oxigênio para ele fazer a alimentação e a oferta é imprecisa, você não consegue garantir que ele está recebendo, mas você sabe que está entre 40% e 60%, dependendo de como está ajustado na face do paciente. Tá? Tem uma evolução dessa máscara simples, que é a máscara facial com reservatório. Vocês já devem ter visto pacientes nos jornais, aí no noticiário, por causa da pandemia, de pacientes internados com Covid. Então eu tenho aqui um reservatório que deve estar sempre cheio para que quando o paciente inspire, ele traga essa atmosfera aqui para respirar. Tá? Então não adianta ela estar vazia e o oxigênio sendo jogado para dentro aqui da máscara, porque não é esse o objetivo. O objetivo é que quando o paciente inspire, ele use o reservatório como fonte de oxigênio para respirar. E essa bolsa tem que estar cheia até no processo inspiratório. Então o fluxo dele tem que estar sempre alto para poder manter o saco sempre cheio, aqui, o reservatório sempre cheio. A máscara facial tem um sistema semelhante às outras máscaras, né? Ela tem uma orifício lateral, tem um reservatório de oxigênio acoplado. E aquilo que eu falei, o oxigênio tem que ser adaptado no reservatório para manter ele sempre insuflado. Se ele estiver inflado, bem cheinho, toda vez que o paciente inspirar, ele vai aproveitar muito melhor aquele oxigênio, aquela atmosfera que foi formada dentro da máscara. O fluxo sempre acima de 6 litros, para que essa bolsa seja inflada constantemente. Não oferece concentrações superiores a 60%, porque ainda há uma mistura de gases ali dentro, numa inspiração e expiração. E é impreciso também, porque é uma máscara que ainda fica adaptada à face do paciente, mas ela já tem uma possibilidade de estar mais próximo de 60% do que a máscara simples. Tá? A máscara facial com reservatório tem as vantagens de oferecer maior concentração de oxigênio, impede o uso de ventilação precoce de intubação do paciente, de ventilação mecânica. Então, quando o paciente está dependendo de altas doses de oxigênio, o uso da máscara com reservatório facilita, porque ele tende a fornecer mais oxigênio que os outros dispositivos. Tá? Evita o ressecamento, porque quando o paciente expira, a umidade da própria respiração do paciente fica retida no reservatório e ajuda ele a não ter esse ressecamento da mucosa por respiração de oxigênio, a mistura, né, de oxigênio muito seco. Desvantagem: custo mais elevado, porque agora eu preciso ter também o reservatório.
necessita de uma vedação mais apertada para que quando ele respire ele não puxe o ar da atmosfera, dificulta a conversação e alimentação, igual a outra máscara, e requer muita atenção em pacientes que estão sonolentos, que estão com dificuldade neurológica para se manter acordado, para que quando ele tem algum episódio de vômito ele não possa ser sufocado, porque a máscara vai estar muito mais apertada do que as outras. Tá? Então lembre-se que esse paciente requer monitoramento visual constante para que ele não possa sofrer consequências caso ele tenha um vômito. Máscara de Venturi, essa é uma evolução tecnológica que surgiu já há muitos anos, mas ela tem a possibilidade de ser mais precisa que todos os outros dispositivos superficiais. Né? Então, é uma máscara que está acoplada à face do paciente, ela tem inicialmente uma traqueia, né? Então quando vocês ouvirem falar de traqueia, é isso aqui que eu estou falando, é um dispositivo plástico que ele se mobiliza com mais facilidade, e aí você tem aqui um conector. Esse conector tem várias cores e ele fornece uma mistura de oxigênio precisa para aquele paciente. E eu tenho aqui uma extensão para você ligar o oxigênio no cilindro ou na rede de gases para poder fornecer o oxigênio puro. Né? O oxigênio puro vem até aqui e esse conector é chamado de Venturi, ele que faz o blend, a mistura de ar atmosférico, né, que tem 21%, com o oxigênio puro que vem, e ele mistura, fornecendo ao paciente uma concentração precisa. Né? Então, ó, eu tenho aqui na máscara de Venturi a possibilidade de administrar oxigênio controlado através desses conectores. Não vou cobrar de vocês as cores e decorar isso aqui, porque em cada uma delas aqui está escrito quantos por cento ela fornece. Então, na hora de você aplicar para o paciente, você vai poder ler ali na hora e tirar essa dúvida. Mas, via de regra, o azul fornece 24%, até o laranja que fornece 50%, crescendo progressivamente as variações. E por fornecer uma quantidade, um volume de oxigênio mais preciso e maior quantidade, eu tenho chamado esse sistema de alto fluxo, por ele não reter, não ter resistência a fornecer oxigênio para o paciente. Então é um sistema de livre fluxo, então ele tem chamado sistema de alto fluxo. Tá? A máscara de Venturi tem a vantagem de ser um sistema não invasivo, e ele é o mais preciso e confiável hoje dos sistemas não invasivos. É útil para o paciente dependente de altas concentrações de oxigênio e ele não apresenta complicações de ressecamento porque aquele blend faz a mistura com o ar ambiente. Então a gente já tem a umidade necessária aqui e eu não tenho as complicações do ressecamento do uso do oxigênio puro. Tá? E a desvantagem tem que ficar bem ajustada à face do paciente e interfere na conversação e na alimentação. Tá? É muito mais semelhante a essas desvantagens de quem usa máscara, né? Porque tem que ter sempre tampando nariz e boca. Se você vai alimentar o paciente, você precisa tirar o fornecimento de oxigênio, observar o padrão respiratório, saturação, para ver se não há complicações durante a pausa para a alimentação. Se precisar, interrompe a alimentação, volta um pouco o oxigênio ao paciente, depois continua. Tem as máscaras com nebulizador, né? Então, esse dispositivo aqui, ele modifica um pouco o fornecimento de oxigênio, porque ele forma aqueles aerosóis. E esse aerosol carrega o oxigênio com mais umidade. Então, eu tenho o uso de máscaras, essa máscara também pode ser chamada tipo tenda, né? E eu preciso ter toda essa tubulação aqui no formato da traqueia. Então, ela tem que ser uma tubulação mais grossa para passar a umidade que forma aqueles vaporzinhos de umidade. Então, aqui dentro eu coloco água destilada para poder fazer a umidificação. Tá? Então eu tenho aqui, possui um recipiente para água destilada para liberar os aerossóis. Existem modelos com aquecimento. Então existem alguns modelos desse aqui que você liga na tomada, ele aquece a água e o vapor fica quente para facilitar o paciente que tem ressecamento de mucosa. Né? Aumenta a umidificação. Preciso da traqueia. Se eu não tivesse a traqueia e colocar aquelas extensões muito finas, o vapor vai se condensar lá dentro e vai entupir. Então não adianta nada você usar extensões muito finas, tem que usar com traqueia. Tá? Podem ser utilizados com máscara tipo tenda, que é essa daqui, que eu estou colocando para vocês no desenho, tá? Para facilitar o desconforto, principalmente daqueles pacientes que têm a face muito magrinha, que você não tem estrutura óssea, estrutura de tecido para poder acomodar melhor a máscara.
e aí às vezes o paciente está sedado, ele fica com risco de você colocar a máscara, se ele está com risco de vômito, coloca então a máscara tipo tenda nele, né? E ele pode ser utilizado, por exemplo, em pacientes que têm traqueostomia. Então você, tirando a tenda, você substitui por uma menorzinha que cobre a traqueostomia e faz com que ele tenha um padrão respiratório melhor. Tá? Precisa, né? Agora, o cuidado que eu tenho que ter na hora de fornecer oxigênio para o paciente. Monitorar sempre os sinais vitais, porque a saturação do paciente mais os sinais vitais refletem o padrão respiratório dele. Avaliar esse padrão quanto à frequência, expansibilidade, alterações dos sons respiratórios. Vocês não vão aprender comigo agora, no próximo semestre. O uso de musculatura acessória, esternocleidomastoide, asa de nariz, pinçamento intercostal, né, esforço respiratório abdominal, para poder avaliar o padrão respiratório. Vocês vão relembrar no estágio de vocês a avaliação dos distúrbios ácido básico que vocês vão ver no padrão da gasometria. Então, quando alguém colher uma gasometria de um paciente com oxigênio, vocês vão ler lá com o professor sobre os distúrbios ácido básico. Né? Vocês lembram de biofísica e aí vocês vão ver na prática como é que faz essa leitura. Tá? Realizar a troca do dispositivo de acordo com a CCH. Todo hospital tem uma CCH e ele tem um protocolo de quanto em quanto tempo você precisa trocar o dispositivo. Se ele for descartável, você troca por um novo. Se ele for de reuso, você vai pegar um limpo e deixar aquele outro para ser lavado. Tá? E avaliar o impacto da retirada temporária do padrão do oxigênio, né, do paciente, para avaliar a saturação desse paciente, quanto é que cai e se ele tem esforço respiratório quando você retira o oxigênio dele. Manter sempre o nível de água entre o mínimo e o máximo, para evitar que você tenha ressecamento da mucosa do paciente. Né? Então, pacientes que usam ou o nebulizador ou o umidificador precisam ficarem atentos ao nível de água, né? O uso destilado, água estéril, para fazer a troca a cada 24 horas, para aquela água não ficar parada. Ajustar a máscara ao rosto do paciente, tomando cuidado para não apertar com muita força. Quando você aperta a máscara do paciente com muita força, pode lesar a pele do paciente e abrir feridas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Posso proteger a orelha e essas extremidades ósseas com gaze. Coloco uma proteção porque o cadarço, né, o que vai prender, ou o elástico, vai prender aquela máscara na face do paciente e pode também lesionar aqui na base da orelha, aqui em cima, onde coloca o suporte do óculos, vai passar uma linha, um cadarço, para poder prender. Né? Esse pode ser um cadarço, né, de algodão ou pode ser um elástico. Então eu tenho que tomar cuidado. Opa, tá aqui. Manter sempre o aviso de não fumar no quarto de pacientes que está fazendo uso de oxigênio, né? E orientar os familiares que ele não pode ter ali fumar por causa do oxigênio. O risco de combustão aumenta porque a atmosfera do quarto fica maior. Né, a presença de oxigênio. Então não é porque o paciente está com a máscara de oxigênio que ele não escapa oxigênio para o ambiente. Escapa sim, então por isso que tem que ter esse aviso de não fumar. Acontece? Difícil, mas deveria ter. Tá? E registrar periodicamente a alteração dos fluxos de oxigênio. Então se foi prescrito que ele precisava receber 4 litros por minuto e no decorrer do dia, com a avaliação da equipe multidisciplinar, houve um aumento para 6 litros por minuto, é importante registrar, fazer a anotação no prontuário do paciente que houve esse registro, esse aumento de oxigênio. Tá? Manipular aquele cilindro de oxigênio com muito cuidado. Né? Se por um acaso escapar da sua mão e quebrar uma daquelas válvulas, a pressão interna daquele cilindro pode se esvaziar com muita intensidade e ele pode machucar alguém. Né? Então tome muito cuidado com o uso, né, e manipulação do cilindro. Ele é pesado, né? Se você não tem força para carregar, peça ajuda para alguém, que sempre vai ter alguém para ajudar vocês. Né? Estimular a hidratação do paciente. Toda vez que você está fazendo uso de oxigenoterapia, existe um ressecamento da mucosa. Então fazer com que o paciente ingira água, se ele puder, com muito mais frequência. Tá? E manter a supervisão direta em pacientes com redução de nível de conhecimento. Lembra que eu falei que tem o risco de vômito e o paciente fazer a aspiração daquele líquido? Então, se ele tiver com a máscara muito apertada, você tem que dar uma supervisão muito mais direta a esse paciente. E reduzir ou amenizar os fatores de ansiedade, porque tem pacientes que têm claustrofobia e às vezes ele se sente
mais apertado, com mais dificuldade, porque a presença da máscara dificulta às vezes a interpretação desse padrão respiratório. Mas às vezes a ansiedade dele também é pela falta de ar, né? Então você precisa também dar uma atenção especial a essa ansiedade do paciente e não achar que é besteira, porque pode acontecer sim, tá? Aqui alguns exemplos que eu trouxe para vocês, ó. Tem aqui o catéter nasal, a máscara, né, na boca e no nariz, a máscara para adulto, olha aqui um cilindro de oxigênio com o umidificador, aqui a máscara com reservatório, aqui uma máscara com uma traqueia que deve estar indo até um nebulizador, a Venturi, né, e os seus conectores, para você montar, você usa uma mini traqueia, coloca o conector, instala na máscara do paciente. Esse aqui é uma máscara só nasal, geralmente crianças usam muito quando estão fazendo terapia respiratória. Não importa o tamanho do paciente, né? Se ele é um adulto, se ele é uma criança, a terapia de oxigênio vai acontecer sempre que houver necessidade, né? E se você precisar um dia usar o ambu, que é o ressuscitador, né? O ventilador manual, você tem que lembrar que existe um conector embaixo dele, um pininho, né, que você liga, olha aqui, ó, um catéter de uma ligação extrema aqui, ó, de oxigênio, para que essa atmosfera aqui dentro fique cheia de oxigênio, para quando você fizer uso dele, você mandar para o paciente não 21%, mas mandar uma saturação muito maior. Tá? Espero que vocês tenham entendido a importância dessa aula. O oxigênio ele faz parte de uma das terapias dentro do hospital. Ele é considerado como medicamento, ele não é para ser feito para todo mundo. Então tome cuidado na hora de manipular e fornecer oxigênio para os pacientes. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter uma atividade para vocês lá no ambiente virtual e que vocês possam fazer as atividades e refletir quanto ao uso da oxigenoterapia no hospital. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!